Lauro, hoje é o dia do gol com a mão e depois tem um depoimento teu muito legal no segundo gol, em que você fala do surgimento de um novo gênio, dono da bola, alguma coisa assim, no teu depoimento do segundo gol do Maradona. O primeiro foi com a mão, né? E até para fazer gol com a mão o cara tem que ser meio gênio, né? Para enganar todo mundo. Hoje com o VAR não teria mais como, né? Lauro José de Quadros, sempre é uma honra ouvi-lo. Igualmente, Rec, bom dia. Eu tenho uma lembrança muito grande, La Mano de Dios. Quando eu digo La Mano de Dios, eu me lembro do meu neto Ernesto, meu neto argentino. Tem a Agostina com 24 anos e o Ernesto com 23 anos. E tem uma gozação que eu sempre fiz, já te contei, Rec, com o D'Alessandro, brincando porque o D'Alessandro é River Plate, lógico, né? E o Ernesto é hincha de Boca. Aí quando eu digo pro D'Alessandro, mi nieto argentino é hincha de Boca, e o D'Alessandro quer bater em mim. Mas a mano de Deus, que cara modesto, Maradona, la mano de Deus, apenas Deus, solamente Deus. Mas depois deu um título, mas tu né? sabe que o Vitor Hugo em Porto Alegre acabou com o Maradona, né? Mas quando ele estava no Argentino Júnior, né? No Argentino Júnior, onde ele começou, e aí o Vitor Hugo fez uma marcação homem a homem, né? E deu no que deu. Nada. A Copa de 86, Rec, tem... Desculpe ser muito prolixo, tá? Mas eu preciso te contar algumas coisas e para os ouvintes da Grenal. Um bom dia para Marjana Vargas. Beijo para Marjana. Seguinte, a Copa de 86 me lembra, entre outras coisas, que o Tele Santana me processou por tabela, sem saber que estava me processando. Eu acho que já te contei isso. Porque o chargista Marco Aurélio, querido amigo, fez uma charge na 0 hora, o Tele não convocou o Renato para a Copa, e ele fez um burro com a cabeça do Tele na 0 hora. E na mesma página estavam Hugo Mazeron Amorim, e eu como colunistas. E o advogado do Tele, que mandou processar o Marco Aurélio, acabou dando em nada, incluiu também o Amorim e eu. Aí quando estava voltando da Copa do Mundo, o Tele estava no avião com o Milton Ferretti Jung, eu só estou falando em pessoas que já faleceram, Amorim, Tele, Milton Jung, mas eu tenho 81 anos, ainda vou até 104. Mas aí o seguinte, o Tele disse, mas o quê? Eu processei o Lauro, não pode ser e tal, por causa dessa história de não convocar o Renato. Bom, mas, meu Deus do céu, o Falcão, por exemplo, depois de ser em 76, no Bicentennial, no torneio do Bicentenário da Independência dos Estados Unidos. Ano que vem será o bicentenário da nossa independência aqui no Brasil. O Oswaldo Brandão colocou o Falcão na reserva do Givanildo, que jogava bem, mas não era o Falcão, e depois, 2 anos depois, o Cláudio Coutinho, na Copa da Argentina 78, não convocou Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, e levou o Chicão. Quer dizer, tudo é possível. O Mauro Galvão, por exemplo, já conversei várias vezes com ele, o filho do Oquelésio, que jogava toda terça-feira, a gente jogava futebol de salão, Larry Pinto de Faria, Elias, Ricardo Figueroa Brander, eu e o Oquelésio, pai do Mauro Galvão, futebol de salão na Casa de Portugal, toda terça-feira, anos a fio. Bom, mas o Mauro Galvão era reserva do Tele na Copa de 86 no México. Desculpe estar enchendo tanto o saco falando da Copa de 86, e eu não falei no principal para mim agora, que foi um prêmio da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, pelo terceiro segredo de Fátima. Se tu quiser eu conto depois. Grande Lauro sabe tudo. Segundo o professor Rui Carlos Osterman, tem muita gente que acha que o Lauro e o professor viviam brigados por disputa de escala. Os dois eram espetaculares, né? Unanimidade nacional. E o professor, numa viagem, me disse, eu nunca mais vou esquecer, Lauro Quadros, o radialista mais completo que eu conheci. Estivemos juntos numa entrevista, agora está fazendo 8 dias. O professor, todo mundo me pergunta, como é que está o Rui? Como é que está o Rui? Quando me perguntam como é que está o Ranzolin, eu quase choro, né? Mas o Rui, eu digo, tá bem. O Rui vai fazer no dia 26 de setembro agora, 87 anos, eu faço no dia 19 e 82, o Rui faz 87, dia 26 de setembro, no mesmo dia em que o Luiz Fernando Veríssimo, 26 de setembro, faz 85. Mas o Rui, olha, conversamos bastante numa entrevista de 1 hora, e aí o Rui está articulando legal, tá raciocinando legal, e me elogiando sempre, Rec, me elogiando. Lauro, como é que ele dizia? Lauro.
Mas sabe que o terceiro segredo de Fátima foi o seguinte, eu vou tentar resumir bem rapidamente. Já te contei também, tudo eu já contei para ti, não sou casado contigo, mas já te contei tudo. Isso, nós andamos seguidamente juntos. Eu tomo o medicamento aquele, como diz aí o nome do medicamento? O Revigorex. Revigorex, mas não adianta, na minha idade não adianta o Revigorex. Quer dizer, adianta sim, olha, outro dia eu tomei Revigorex, dei um trabalho aqui em casa, rapaz. Mas olha aqui, ó, é o seguinte, eu era responsável na Copa de 86, na Cidade do México, por 3 horas de programação, das 9 ao meio-dia. Bom, aí o Paulo Ricardo Macari, produtor, liga para mim e diz, olha, tem um maluco aqui na 0 Hora dizendo que quer contar o terceiro segredo de Fátima, vamos entrevistá-lo? Eu digo, vamos, mas se ele é maluco, vamos gravar então. Claro que na Copa do Mundo, aquela loucura toda, não deu tempo de gravar, fomos ao vivo pro ar. Aí, primeiro segredo, segundo segredo, terceiro segredo, e o cara me enrolava, eu agradeci, fui educado com ele e tal. E aí já te contei, tempos depois, estou chegando na rádio e me disseram, a senhora, na Rádio Capital, tem um cara com um revólver na cabeça de uma secretária lá, e quer matar o gerente e a secretária, e aí era o cara. Porque só não fará isso se contar para o Lauro Quadros na rádio o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, é o cara. E aí, enquanto a brigada cercava o prédio até conseguir impedir o que ele pretendia, né? Eu, durante 2 horas e meia, um pouco fora do ar e um pouco ou muito no ar, tentei dissuadi-lo da intenção e enquanto a brigada cercava e prendia o cara. Tudo isso é Copa de 86, não é apenas La Mano de Dios, Rec. Que loucura, né? É um marcante na tua vida, né, Lauro? Mas olha aqui... Só que eu não me inscrevi para o prêmio da Associação Rio Grandense Imprensa, que eu ganhei com o terceiro segredo. O Ranzolin, que era diretor da rádio, e o Cleiton Cerício, que me inscreveram. Porque eu acho meio frescura assim e tal. Muito agradecido, Ari, lá, lógico, né? Mas eu sou meio... Não é o falso modesto, mas eu só... deixa pra lá, Tu já é o próprio prêmio, Lauro Quadros. Olha aqui, ó. Vamos ouvir o que o Lauro Quadros disse no segundo gol da Argentina sobre o surgimento de um novo dono do futebol. Para acabar e apagar com a má impressão daquele gol de mão, eu tô ficando louco. O Maradona resolveu fazer o gol, talvez o gol mais bonito da Copa. Uma loucura. É o novo rei do futebol mundial. Não acredito que a Inglaterra possa reagir nessa partida. Para mim, a Argentina liquidou a fatura. Maradona é o meu craque, Rádio Gaúcha, Cunhaque presidente. Isso. E é o novo rei do futebol mundial, Diego Armando Maradona. Maradona marca o seu... Quer dizer que hoje eu teria que dizer que é o meu craque Rádio Grenal, então. Isso. Agora, ouve quem é o plantão aí, vamos ver se você lembra aí, vamos ver. Do México, os argentinos estão fazendo o 9º gol do Mundial. E como você disse, Lauro, o rei Maradona, God save the King Maradona. Ítalo Gal, então? Isso aí. Mas se tem gol, é Gal, né? Isso aí. Não, Ítalo, legal. Muito bom, né? Muito bom, Rec, muito Tinha bom. Tinha o Macedão na reportagem, o Haroldo narrando, você e o Ítalo Gal. Era o quarteto aí dos gols da Argentina. Já sabe como é que o Haroldo veio para o Rio Grande do Sul, isso tu sabe, né? Sim, 74, numa viagem que vocês fizeram. É assim, ó, o Haroldo é paranaense, estava trabalhando em Minas, na Itatiaia. Nós estamos excursionando a mais longa excursão da seleção brasileira de todos os tempos, em 73. Começou pela Argélia, Tunísia. Eu fui com o Santana lá em Cartago, em Tunis, né? E aí a Europa toda, 56 dias de excursão. Aí o Santana conheceu o Haroldo e se apaixonou e resolveu colocar na cabeça do pessoal trazê-lo para Porto Alegre, e fez muito bem. E tem uma outra do Haroldo, que eu já te contei, os 25 anos da Copa de 58, nós estávamos na Suécia, comemorando em Gothenburg, 25 anos da Copa de 58, portanto é simplesmente o ano de 83. E aí, é chato dizer isso, mas eu já te contei também, o Flávio Alcaraz estava... Eu falo nos caras todos falecidos praticamente. O Haroldo não, o Haroldo está muito vivo. Mas aí o Santana, o Flávio, né? E aí o Flávio resolveu da prisão sugerir que o Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, narrasse esse jogo lá na Suécia, pelo menos um tempo, porque ele foi o narrador de 58.
E aí o Haroldo não gostou, claro, o Haroldo está nos ouvindo, um abração, Haroldo. Bom, Lauro Quadros, comentarista de 50 anos, né, na história, não chegou porque foi na década de 70 que começou, parou... Eu trabalho nisso há 62 anos, eu comecei em 59, fui até 68 como repórter, em 69 nas eliminatórias do João Saldanha, eu virei comentarista, e aí fizemos uma concorrência, o Rui na Gaúcha e eu na Guaíba naquela época, 69. Que é um número bonito, 69. Né? Lauro, só para a gente encerrar, Lauro Quadros, junto com o Rui Carlos Osterman, os dois maiores comentaristas da história do rádio do Rio Grande do Sul, só para a gente encerrar, o momento atual da dupla Grenal, Lauro. Rapaz, eu estou chocado. Ainda bem que não é mata-mata, senão já estavam mortos, né? Mas sendo 38 rodadas, a gente sabe que muitas vezes, por favor, se os cearenses estiverem me ouvindo, e certamente alguns estão aqui no Rio Grande do Sul, por favor, eu não acredito nessa... E olha, está jogando muito Fortaleza, Atlético Paranaense está jogando muito, mas eu não acredito, né, nessa largada que não é a primeira vez que acontece, de um clube que não é exatamente dos grandes, colocado lá na frente. Eu tenho a impressão, para ser campeão, não. Nem Inter, nem Grêmio, nem Inter. Vai ser imparcial, compulsivamente. Inter, Grêmio, Inter, nenhum dos dois será campeão, na minha opinião. Mas que lutem por uma vaga na Libertadores, isso sim. E como tem 38 rodadas, para um ainda faltam 34, para outro faltam 36, eu acho que eles vão dar a volta por cima, viu, Rec? Apesar de o futebol deles estar, eu não posso dizer no ar a palavra que eu gostaria de dizer, tá? Muito bem, Lauro Quadros, nesse dia que marca o gol da mão do Maradona, um dos maiores ídolos da história do futebol, 22 de junho de 86, despachando a Inglaterra, tem todo um conteúdo político também nesse enfrentamento de Inglaterra e Argentina. Hoje é um dia histórico para o futebol, por isso nós ouvimos aqui uma figura que faz parte da história do futebol, da história do rádio, uma figura supra, um cara extraordinário e que quando fala, bomba a audiência. Valeu, Lauro! Só duas frases. A primeira, eu acho que eu acertei quando disse novo rei do futebol, pensando no Pelé, que tinha sido exatamente e continua sendo o rei do futebol, o novo rei, o Maradona. E a segunda frase, que bolo que está dando, que reviravolta depois da morte do Maradona, as suspeitas lá em Buenos Aires, as investigações, e eu acho que até uns certos exageros para responsabilizar pessoas por um cara que jogava muito futebol, mas como cidadão já morreu, é chato dizer, mas vou chamar de inconsequente, não de irresponsável, Rec. Um abraço.